E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2019 que fala pra gente o seguinte: considere dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata navegando paralelamente no mesmo sentido em um trecho retilíneo. Sabendo que a corveta apresenta comprimento de 100 metros e se locomove em movimento uniforme, com velocidade escalar média de 20 metros por segundo, e a fragata apresenta comprimento de 130 metros e se locomove também em movimento uniforme, mas com velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata, a partir do momento que a frente da corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da fragata. E ao final da ultrapassagem, quando a traseira da corveta estiver posicionada exatamente do lado da frente da fragata. Vamos lá, gente. Ele está dizendo o seguinte para a gente. Eu quero saber a ultrapassagem. E como a gente está falando de corpos extensos, você precisa olhar para uma parte desse corpo. Então, eu quero ultrapassagem. Eu quero que a parte traseira da corveta esteja na frente da fragata, da parte dianteira da fragata. Então, para a corveta, eu vou olhar para o ponto da traseira. E para a fragata, eu vou olhar para o ponto da dianteira, ok? Então, eu quero saber, para acontecer a ultrapassagem, esses pontos têm que estar na mesma posição, analisando esse movimento horizontal, beleza? Se a gente for olhar, ó, a posição inicial dessa corveta, da parte de trás da corveta, vai ser 0. Traçando um referencial aqui como 0, a gente sabe que o comprimento da corveta é de 100 metros. E o comprimento da fragata é de 130 metros. Então, a gente pode admitir que a parte dianteira dessa fragata vai estar a uma distância de 230 metros. Luiz, não entendi. Que parada é essa? Olha só, o pontinho aqui da frente, ele está a uma distância de 230 metros, ó, 100 mais 130, do pontinho de trás. E a gente quer um encontro desses pontinhos. Por que a gente quer um encontro desses pontinhos? Porque quando esses pontinhos se encontrarem, a gente vai ter a ultrapassagem da corveta. Significa que a parte traseira da corveta vai estar exatamente paralela à frente da fragata. E nesse ponto, nesse momento, a gente vai ter o momento onde a corveta ultrapassou a fragata. Como esses corpos realizam movimento uniforme, a questão diz isso para a gente tem que usar a expressão da posição para o movimento uniforme, que é o S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Vamos lá. Agora a gente vai se basear nesses pontinhos para escrever a expressão dos corpos. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou escrever aqui a posição da corveta. A posição inicial dessa corveta, olhando para o pontinho dela, é 0. Mas ela se move a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, aqui vai ser 20. E como a gente está escrevendo a função horária, a gente não coloca o tempo, tá bom? Então, a gente vai escrever assim, ó, t. Então, a função horária da corveta, a partir do ponto que a gente está analisando, é 0 mais 20t. E agora, gente, vamos fazer a mesma coisa para a fragata, analisando o ponto que a gente desenhou aqui. Esse ponto inicialmente está em uma posição inicial em relação a essa referência de 230. Então, a gente vai escrever que a posição inicial é 230, só que a velocidade desse ponto, né, da dianteira da fragata, é de 10 metros por segundo. E aí a gente também não escreve o t, porque a gente está falando de uma função horária. Mas por que, gente, a gente quer encontrar a função horária? Porque a gente está falando do encontro, né? Nesse caso é uma ultrapassagem, mas
Para existir essa ultrapassagem, a gente tem o encontro desses pontinhos aqui. E como a gente quer um encontro desses pontinhos, a gente vai precisar igualar as funções horárias. Então, para a gente encontrar o intervalo de tempo, necessariamente precisa acontecer um encontro daquele ponto da fragata com o encontro daquele ponto da corveta. E agora a gente vai escrever as funções horárias. Olha, a corveta era dada por 0 mais 20t, enquanto que a fragata era 230 mais 10t. Agora a gente tem uma equação do primeiro grau para resolver. E aí eu vou pegar, ó, esse 10 está somando, passo para o outro lado diminuindo. A gente vai ter 230 igual a 20t, eu já vou escrever o t, menos 10t. Então, eu vou só completar com o t agora. T aqui e t aqui. O zero não está fazendo nada, tadinho, vai embora da equação mesmo. A gente tem, então, que 20 menos 10 vai dar 10. Então, a gente tem 230 igual a 20t menos 10t, já tinha mencionado, vai ser 10t. E agora eu vou pegar esse 10 que está multiplicando, vou passar para o lado esquerdo, dividindo. A gente vai ter que 230 divididos por 10 é igual ao tempo que a gente procura. E o tempo que a gente procura, então, é de 23 segundos. Então, o gabarito que a gente vai marcar vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!